E eu vou tentar resumir muitas coisas nesse encontro. E o importante é explicar exatamente por que este tipo de viagem. Já faz 23 anos, mais ou menos, que eu conheço o Peru pela primeira vez. E eu sou estudioso das leis que conhecemos hoje como leis do campo quântico ou leis da física quântica. Sou filósofo, jornalista internacional, escrevo colunas para vários jornais e revistas de vários países, como colunista internacional. E já tive programas no TV e rádio também. E sou pesquisador com doutorado em filosofia, com a especialização nas aplicações práticas e aplicações terapêuticas das leis da física quântica. Sou fundador de uma ONG aqui no Brasil e fora do Brasil, conhecida como Therapies Without Borders, no Brasil como Terapeutas Sem Fronteiras. Eu dou curso de formação para terapeutas dentro das linhas de terapias que eu mesmo desenvolvi, uma conhecida como Nexus Therapy, ou terapia Nexus, e outro é Cosmologia Transpessoal, na linha de terapia transpessoal, e também Triângulo Sistêmico, ou Systemic Triangle. O que tudo isso tem em comum, e o que eles têm em comum com esta viagem que fazemos para Peru e para Egito também. Muitas vezes as pessoas que cruzam meu caminho, as pessoas que eu levo nessas viagens, e as pessoas que me encontram nas palestras, as pessoas que também participam na ONG Terapeutas Sem Fronteiras, eles já entendem que tudo que fazemos na vida, absolutamente tudo, sem exceção, se trata de um campo que conhecemos hoje como campo quântico, frequência vibracionais, ondas eletromagnéticas. Então, antigamente, antes de desenvolvermos essa linguagem que estou falando aqui, era o que o mundo conhecia como simplesmente energia. Porque as pessoas não entendiam de que se trata. A energia ficou sendo uma coisa mística, uma coisa espiritual, então, sem muito conteúdo, muito contexto. Então, todo mundo falava de energia. Você sente energia aqui, você sente energia ali, mas, de fato, era difícil para pessoas explicar de que isso se trata. Então, através de pesquisas, vários cientistas no mundo todo que foram pesquisando, aí levantamos esta nova ciência que não é nova, que o mundo conhece hoje como a leis da física quântica. Essa é a minha especialização. Então, quando eu fui para Peru pela primeira vez, eu tive uma experiência que mudou totalmente a minha vida. E eu trabalhei muitos anos em formações e treinamentos de pessoas no governo do Ontário, onde, quando eu morava no Canadá, eu dava formação, o que chamamos de Transpersonal Life Coaching. Então, eu formo as pessoas para ser life coach, tá? Durante muitos anos. Então, aí, nesses treinamentos, eu comecei a levantar muitas perguntas sobre a minha própria vida, a trajetória da minha vida. E eu sou um grande questionador. Então, eu questiono tudo. Eu quero entender, a mente do filósofo é assim. Aí, quando eu comecei a formatar a técnica do Nexus Therapy, e decidi fazer uma viagem para ver se eu encontrasse algumas perguntas sobre a vida. Porque quando você olha para uma coisa ao seu redor e você realmente questiona, você percebe que atrás de que você está vendo, existem muitas outras coisas, em todos os aspectos da vida. Então, quando você tem essa mente de questionar, de querer entender, de querer ver, perceber as coisas além de que está sendo apresentado para você na vida,
inevitavelmente você é um pesquisador. Então, quando eu vi pela primeira vez foto do Machu Picchu, me chamou muita atenção. Aquela coisa de momento de para tudo. Eu preciso conhecer este lugar. Isso foi 23 anos atrás. Peguei mochila, a estrutura de turismo naquela época era totalmente diferente. Hoje tem hotéis de 4, 5 estrelas, mas naquela época era mais pousadas, tudo bem mais rústico, até viagem de trem. E lá eu tive uma experiência que me tocou, que mudou totalmente a minha vida. E depois de alguns anos, concluí a formatação do Nexus Therapy e decidi voltar para Peru. E começou a experiência de levar as pessoas para vivenciar um pouco do que eu vivenciei lá. Então, o que acontece nessas viagens? Você, como turista, pode ir para Peru, pode ir para Egito para vivenciar exatamente roteiro de turismo. Isso é rico. Você vai vivenciar cultura, gastronomia, a visita para os lugares, tirar fotos. Você vai ouvir as mesmas explicações que todos os turistas escutam nessas viagens. Então, é uma experiência rica, profundamente rica. Mas, quando você junta tudo isso, tá, com aspectos de turismo que está crescendo no mundo hoje, que chamamos de turismo de autoconhecimento. Você junta turismo de autoconhecimento com turismo normal, cultural, social, aí o que você tem? Você tem algo extremamente rica. Você tem algo que está chamando cada vez mais a atenção das pessoas. E junto com Freeway, viemos desenvolvendo esses roteiros para Peru, agora para Egito, já desenvolvemos para a Índia também, e estamos desenvolvendo o roteiro para México, Guatemala. Por que esses lugares? Por que Peru e Egito? E por que chamamos esta viagem de despertar de um novo ser? Esta expressão, essa terma de despertar de um novo ser é exatamente o que acontece nessas viagens. Você vai para esses lugares, Peru no caso, Egito, você vai uma pessoa e volta a outra pessoa, depois de vivenciar as coisas como eles vão ser apresentados para você, dentro do ênfase, do foco de viagem de autoconhecimento. Então, quando partimos em setembro, saindo dia 4 de setembro de Guarulhos para Lima, em seguida vamos pegar voo para Cusco e nossa viagem começa em Cusco. O que você deve esperar numa viagem desta? Todos os roteiros turísticos que as pessoas passam, você vai passar por esses roteiros em Cusco, Machu Picchu, Vale Sagrado e também Puno, Titicaca, Lago Titicaca. Mas a diferença é que quando eu levo o grupo para esses lugares, para Peru, os ensinamentos, as vivências que fazemos são o que desperta esta novo ser, e que o que chamamos de jornada de autoconhecimento. Então, você que é questionador, e todo mundo que passa pelo Peru e Egito, inevitavelmente é um questionador, porque não tem como passar por esses lugares sem olhar com outros olhos e questionar que civilização foram essas. Quem foram essas pessoas que desenvolveram, que criaram, que construíram esse tipo de tecnologia de construções? Que tipo de civilização é essa? Então, tem o que eu chamo de elo perdido na história da humanidade. Então, os livros antigos tentam trazer informações que muitas vezes linkam, outras vezes não linkam. Vamos pegar a Bíblia, por exemplo. Se você pega a Bíblia e abre o livro de Gênesis e começa a ler sobre histórias de Adão e Eva,
aí você percebe que, na verdade, tinha uma civilização naquela época, tinha outras cidades. Uma dessas cidades era Nur, e tinha pessoas vivendo nessas cidades. Tinha referência de seres que eles chamavam de anjos, que vieram dos céus, que vieram de outros mundos dos céus. A referência bíblica era anjos. E esses anjos interagiam com seres humanos. Eles achavam as filhas do homem lindas. E eles casaram, tiveram filhos com essas mulheres aqui da Terra. E tiveram filhos que eram gigantes. Então, esses relatos você encontra na Bíblia e também você encontra em outros livros antigos, tá? Da mesma similaridade, no mesmo relato. Então, referência histórica dessa época do Gênesis, o que podemos chamar de época da Lemúria, a mesma terra Nor. E depois as civilizações que conhecemos como Atlântida. E você pode ver construções na antiga Grécia, Egito, Peru, extremamente parecidas, que são construções daquela mesma época da civilização que conhecemos como a Atlântida, posterior à Lemúria. Então, você não vê muitas histórias dessas épocas, além de que você lê em vários lugares e junta os pedaços. Quando você chega no Peru, você começa a ver essas histórias ao vivo. Ao mesmo tempo, quando você chega no Egito, você começa a ver várias similaridades entre essas civilizações do Peru e Egito. Quando eu falei sobre campo das leis da física quântica, o que acontece, o que você sente nesses lugares pode ser explicado. Quando você entenda essas explicações dentro do campo, a frequência, ondas eletromagnéticas, campo quântico, aí fica bem mais fácil para você entender as coisas que você vai vivenciar. Aí fica mais fácil também para despertar o que chamamos de autoconhecimento, para despertar novo ser. O que está dentro de um ser são informações no nosso DNA, no nosso memória celular, adormecidas. Então, essas informações podem ser despertadas nos lugares certos, os lugares que chamamos de campo-chave. Peru é um desses lugares. Machu Picchu é um dos lugares mais antigos deste planeta. E Egito também. Então, quando chegamos no Peru, tá, o que você não vê é um campo de ondas eletromagnéticas. Esses campos são a melhor forma de descrever, se você pudesse imaginar ondas geométricas, coloridas, interagindo com tudo. Quando o vento passa, a frequência do vento, a força do vento faz o campo mexer, muda as cores. Quando você fala, o som que sai da boca, quando você se move, quando você pensa, tudo interage com você. Então, o que você percebe como sólido não é bem sólido. Então, esses campos têm retido informações como se fosse uma biblioteca gigantesca. E essas informações interligam absolutamente tudo. Interliga desde as nossas células e também as estrelas, as águas, as montanhas, tudo tem o mesmo campo, é feito do mesmo campo. Então, quando você chega nos lugares antigos, que tem histórias bem registradas nesses lugares, suas emoções mudam. Você que está me ouvindo, você pode fazer uma experiência simples. Tá? A próxima vez que você estiver viajando de carro, quando você vê a placa indicando que você está cruzando uma cidade para outra cidade, experimente uma coisa: abaixa o vidro, respire profundamente o ar, sinta o cheiro do ar e percebe suas emoções.
e vai dirigindo lentamente até você cruzar a linha que demarca uma cidade para outra. Quando você cruza para outra cidade, respire novamente o ar, bem profundamente, e percebe suas emoções. Você vai perceber duas coisas. O cheiro mudou no ar e suas emoções também mudaram. São coisas sutis que pessoas não percebem. Por que essas mudanças? Porque quando tem uma fronteira de uma cidade para outra, a partir do momento que coletivamente pessoas concordam que existe uma fronteira aqui, mesmo sendo invisível, já se levantou um muro do campo dividindo as frequências de uma cidade para outra. Então, coletivamente, o que pessoas pensam, que eles sintam dentro de uma esfera que chamamos de cidade, o que prevalece, uma cidade que prevalece alegria, que prevalece amor, que prevalece medo, é isso que você vai sentir no seu campo emocional assim que você entra nessa cidade. Então, a explicação é isso. Agora, quando você chega no Peru, você vai ver muitas pessoas admirando construções ou ruínas de vários templos, de várias pedras. E você pode até ver algumas pessoas colocando mão em cima dessas pedras, como se fosse tentando sentir alguma coisa. Eles não entendem bem o que eles estão fazendo, porque não é assim. Você precisa entender o campo, primeiramente, para você poder entender o que você está percebendo, o que você está sentindo, o que está se despertando dentro de você. Um exemplo, Cusco, a cidade de Cusco, se você pega mapa antigo de Cusco, visto de cima, ele tem formato de puma. Então, essas civilizações que estamos falando aqui, quando a gente pensa nas civilizações de 1000 anos atrás, a gente pensa numa civilização primitiva. E nossa compreensão de primitiva é algo que precisamos atualizar. Então, na verdade, é o contrário. A nossa compreensão de o que foi é primitiva. A civilização que estamos admirando no Peru e no Egito foram civilizações bem mais avançadas. Para você ter ideia, a construção da cidade Cusco, vista de cima, tem formato de puma, desenhada, como se fosse olhando para a cidade de Brasília, de cima, tem formato de avião. Então, quando Brasília foi construída, já temos tecnologia de satélite para mapear, aviões para mapear. Aí você tem que se perguntar, o que eles tinham naquela época para poder desenhar e construir uma cidade no formato de puma, visto de cima. Ok. E tem motivo, porque Cusco era sede da antiga civilização Inca, Império Inca. Mesmo antes dos Incas, tinham outras civilizações que chamamos de civilizações pré-Incas. Eles tinham tecnologia bem mais avançada que os Incas. Muitas dessas construções são cotadas com ferramentas que nós não temos hoje. A perfeição de corte nessas pedras, já tentamos, cientistas, arqueólogos e pesquisadores já tentaram replicar essas construções e não conseguiram. A forma que foi encaixada, você não consegue colocar uma agulha entre uma pedra e outra. São tecnologia que nós não temos hoje. E a construção da cidade de Cusco foi feita no formato de puma para demonstrar poder, a cidade do poder do Império Inca, Puma. Então, quando você estiver no Peru, você vai perceber que existe um totem. Este totem, conhecido como a trilogia Andino, representado nesta totem, o que você vai ver? Puma, serpente e condor. Então, na nossa viagem pela Peru, nós vamos passar através desta trilogia. Em Cusco tem um lugar chamado Sacsayhuaman. A nossa vivência vai começar no Sacsayhuaman,
onde você vai ver pedras extremamente grandes encaixadas um em outro. Era lugar de cerimônia da antiga Império Inca. Então, nesse lugar, nós vamos iniciar nossa jornada de despertar de um novo ser. Diferente de que pessoas fazem de colocar a mão nas pedras, você não coloca a mão nas pedras, você encaixa coluna vertebral como se fosse descascar, relaxando, encostado na pedra. Então, quando você relaxa, encosta na pedra e você tenta encaixar a base da coluna vertebral até a base da nuca, da cabeça, você começa a sentir uma leve vibração. Aí você fecha os olhos. Quando você fecha os olhos, essa vibração aumenta levemente e começa a despertar seu próprio campo, a frequência vibracional do seu campo. Ele vibra levemente. Aí você começa a despertar informações que foram registradas nas pedras. Porque a antiga civilização, desde Atlântida, pré-Inca, eles não escrevem muitas coisas, diferente do Egito. Eles tinham outra tecnologia de registrar informações nas pedras. Então, essas informações que foram registradas nas pedras servem como uma grande biblioteca para a humanidade. Então, eles fizeram isso de propósito. É uma biblioteca para as pessoas que conseguem ler esta biblioteca, acessar. Então, nós vamos começar a acessar essas informações nessas bibliotecas que foram deixadas em Sacsayhuaman, no Cusco, com a finalidade de despertar poder pessoal. Cusco foi criado para isso, despertar de poder pessoal. Depois, nós vamos pegar trem. Este trem chama trem Vista Domo, porque o teto do trem é vidro. É considerado uma das viagens mais lindas do planeta. Passando pelo rio Urubamba, saindo de Cusco, seguindo o rio Urubamba, passando pelo Vale Sagrado até povoado de Águas Calientes, e onde tem a cidade de Machu Picchu. Machu Picchu é nome que é chamado a Montanha Nova. Então, esta viagem de trem, seguindo a rio Urubamba, e o Urubamba, visto de cima, tem formato de serpente. Então, a cidade que está na região do rio Urubamba, que é Vale Sagrado, essa cidade é onde nós vamos fazer vivências de despertar do serpente. Serpente, na verdade, representa coluna vertebral, ou que chamamos também de Kundalini. As informações registradas nos nossos DNA, que é outra biblioteca que carregamos, quando nossos pais deram a vida, deram a luz para nós, é transferida também informações genéticas deles para nós. Essas informações consistem de quem somos desde nossa ancestralidade. No nosso busca de autoconhecimento, são informações extremamente importantes para despertarmos. Aí nós vamos despertando através de várias vivências estas informações. Vou chegar no Machu Picchu, e Machu Picchu, a cidade de Machu Picchu, vista de cima, novamente, tudo de cima, como se fosse tinha satélite ou avião naquela época, quando foi desenhado. Machu Picchu, visto de cima, tem formato de condor. E no Machu Picchu, a vivência que vamos fazer é a vivência para despertar a liberdade do ser. A liberdade que podemos chamar também liberdade espiritual, mas de fato é a liberdade da alma. Então, a cidade do Machu Picchu é um lugar propício para fazer essas vivências. Em Águas Calientes, nós vamos encontrar com um grande amigo, um querido mesmo de longa data, conhecido como Herbert Jordan. Herbert Jordan já fez vivências com Shirley MacLaine e Ben Kingsley. Se alguém que está me ouvindo já assistiu um filme, chama Minhas Vidas, do Shirley MacLaine, ou já leu o livro,
Tem um personagem neste livro e neste filme, chama David. David, na verdade, é a composição de 3 personagens. Um desses personagens que ajudou guiar Shirley MacLaine na jornada espiritual dela no Peru foi Herbert Jordan. E com ele nós vamos fazer vivência. Esta vivência vai somar muito nas vivências de despertar da liberdade do Condor. Então, nessa trilogia, eles fazem referência aos 3 mundos. Tá? Mundo abaixo da Terra, mundo na superfície da Terra, mundo acima da Terra, que eles chamam de Uhu Pasha, Kai Pasha, Uhu Pasha, Kai Pasha. Essas referências para Pasha, o mundo, vários mundos que participamos. Então, voltando até a Vale Sagrado, nós vamos parar na cidade de Pisac. E na cidade de Pisac, teremos uma vivência com um xamã da floresta do Peru, que vai estar junto comigo para uma vivência opcional de cura. Tá? Essas vivências nos ajudam a lembrar e despertar as memórias antigas. Tá? E, assim, pouco a pouco, autoconhecimento está acontecendo de uma forma extremamente profunda, de uma forma que muda a vida para valer. Depois dessas experiências na trilogia Cusco, Vale Sagrado, Machu Picchu, vamos atravessar para outro lado do Peru, até Puno e Lago Titicaca. Lago Titicaca é um dos lagos navegáveis mais altos do planeta e é considerado também o chakra básico do planeta Terra. E a cultura que você encontra neste lago é totalmente surreal, é linda, é extremamente linda. Primeira impressão é que você não está no lago, que você está no mar. Aí tem civilizações que as descendentes dessas civilizações aimarás, e eles têm casas flutuantes e eles moram no lago. Construíam casas com junco, um tipo de planta, e eles comem esta planta, construem barco e casa deles com essas plantas, chama ilhas flutuantes de Ero. E nós vamos fazer vivências lá também com eles. E depois vamos para uma ilha natural, chama Isla Taquili. Na Isla Taquili, quando você entra nesta ilha, a impressão, sensação nítida de estar entrando numa outra dimensão. Quando eu falo do campo, de você atravessar uma cidade para outra, você sinta algo diferente. Sim, aqui você realmente sinta algo totalmente diferente do que você já sentiu em qualquer lugar nesse planeta, na Isla Taquiles. Só que conduzindo as vivências, fica bem mais fácil de sentir esses campos que eu estou falando aqui. Isla Taquili é um dos lugares mais especiais que temos neste planeta. E lá nesta ilha faremos vivência junto ao xamã principal desta ilha. Aí depois, no dia seguinte, depois dessa cerimônia, nós vamos para um lugar muito especial. Mais ou menos 1 hora e pouco fora da cidade de Puno, é um portal conhecido como Amaro-Muro ou Amaro-Punco, portal multidimensional. A National Geographic já fizeram vários documentários sobre este portal. É no deserto, numa rocha. Esta rocha tem formato de serpente grande. Amaro significa serpente. Muro, punco, portal. Cavado no lateral desta rocha é uma porta, literalmente cavada na rocha. De um lado direito, um cone cavado também. Do lado esquerdo desta porta, outro cone cavado. E o instrumento que foi usado para cortar esta pedra, nós não temos hoje. Nós não temos tecnologia para cortar com tanta perfeição o que foi cortado no formato de cone e portal nesta pedra.
A vivência que fazemos neste lugar é uma das vivências mais importantes da viagem, vivência de renascimento. Do lado direito desta cone, cabe exatamente um ser humano dentro. Quando você entra dentro deste formato cone, você começa a ouvir vibrações e sentir vibrações. Como eu falei no início desta palestra, tudo se trata de vibrações, ondas eletromagnéticas, campo quântico. Você sinta essa vibração, som, e você sinta também no corpo. A vivência no primeiro cone é para deixar para trás as dores e as coisas que vêm complicando a jornada da sua existência. As dores dos eventos que você já passou na sua vida facilmente podem desmagnetizar essas frequências do seu campo. E você pode sentir, lembrar desses eventos como se fosse lavando, sendo deixado nesta cone. E quando você for para o lado esquerdo, aí você pode criar novas realidades. As coisas que você está desejando, que você está querendo criar, quando você entra nesse segundo cone e você começa a imaginar, principalmente no campo emocional, para criar leveza, para criar alegria, para criar sabedoria, para criar... Na verdade, você não está criando, você já é tudo isso. Então, você está despertando o que você já é. Você está despertando um novo ser que está adormecido em você. Aí depois você vem para o portal no centro, entre esses dois cones. E lá nós vamos fazer uma vivência de renascimento, onde você se permita a despertar verdadeiramente esse novo ser. Esse é autoconhecimento, esse é jornada de autoconhecimento extremamente profundo, para valer, e algo que muda a vida definitivamente. Então, depois dessa experiência, nós vamos no dia seguinte para um lugar bem alto. De lá você pode ver Lago Titicaca novamente, um lugar que chama Silustani. Silustani é um lugar onde foram enterrados os antigos reis Inca, antes dos reis Inca, na civilização pré-Inca. É um lugar extremamente especial, com uma frequência muito, muito profundo, que vibra, que você sinta alguma coisa muito diferente de qualquer outro lugar. Neste lugar, nós vamos encerrar as nossas vivências com uma vivência para honrar a imortalidade. E nesta vivência, nós vamos honrar todas as pessoas que conhecemos na nossa vida, que já passaram pela nossa vida, que não estão mais fisicamente entre nós. E vamos lembrar dessas pessoas, vamos honrar a vida deles, e vamos honrar a nossa própria vida, e principalmente vamos honrar a imortalidade, que é inerente da existência humana. Então, nesse lugar, encerramos as vivências. E depois voltamos para Lima, e de Lima voltamos para Brasil. No dia 16 de setembro estaremos de volta para o Brasil. Então, essa é nossa viagem para Peru. Em seguida, em novembro, partiremos para Egito. E estaremos saindo dia 8 de novembro para o Egito, chegando em Cairo. Egito, sinceramente, é um lugar que todas as pessoas precisam conhecer antes de fazer passagem neste planeta. Começando nos pirâmides em Gizeh. Quando eu falei destas civilizações, você vai começar a ver similaridades entre a civilização do Peru, os Incas, e civilizações do Antigo Egito. Egito, antes, quando a pirâmide foi construída, não era conhecido como Egito. O nome era Kemet. E Kemet era berço da civilização. Então, quando talvez você já ouviu falar que África foi berço da civilização, é correto. Mais especificamente, Egito. Então, muitas coisas que os gregos
espalharam pelo mundo, não foram os gregos que criaram ou inventaram. Os gregos estiveram no Peru, quando estiveram no Egito, quando o Egito era conhecido como Kemet. Então, as tecnologias, a cultura, tudo que eles aprenderam no Egito, eles levaram para a Grécia. E daí eles começaram a criar a cultura que o mundo conhece hoje, muitas coisas vindo da Grécia, como se fosse berço da civilização. Mas, na verdade, foram coisas que eles pegaram do Egito. Agora, uma curiosidade sobre a pirâmide. A pirâmide do Egito, vista de cima, está localizada exatamente no centro do planeta Terra. Então, você deve se perguntar como que eles sabiam a localização exata do centro do planeta Terra para poder construir as pirâmides e para que propósito servem as pirâmides. Os pirâmides, na verdade, são geradores do campo. Eles emanam frequência, eles captam frequência do campo e emanam essa frequência para o mundo todo. E se você for ver numa linha, quase linha reta, em volta do planeta Terra, está espalhada cidades onde temos civilizações antigas, entre eles Peru também, entre eles México. E o que eles têm em comum? Eles têm pirâmides. Então, essas pirâmides servem como geradores de transmissão e recepção de informações, bem como se fossem satélites modernos. Eles tinham essa função também. No Egito, nas pirâmides, faremos vivências também. E depois nós vamos para Luxor. Luxor é onde nós vamos ver as arquiteturas e os monumentos dos templos antigos do Egito, desde o templo Hathor, o deus do amor, e navegando pelo rio Nilo, nós vamos também passar pelo templo de Horus, a deus antigo Egito, e do Luxor vamos para Aswan, navegando no cruzeiro, e a sensação de navegar e dormir sobre o rio Nilo é uma das sensações mais gostosas que eu já senti. E você percebe que você está navegando nesta mesmo rio que desde tempos antigos as pessoas que você leu nas histórias, na Bíblia, já passaram pelo mesmo rio. Não é um rio que flui descendo, é um rio que flui contra a lei da gravidade. Ele flui para cima, como Ganges também, na Índia. Esses lugares sagrados têm isso em comum também. Esse rio Nilo e rio Ganges têm isso em comum. Passando pelo rio Nilo, nós vamos chegar até Aswan. Aswan, nós vamos conhecer o vilarejo Núbia. Então, já está na região que chamamos de Egito Baixo, já chegando perto do Sudão. Então, a civilização do Antigo Egito tem como base mesmo o Egito Baixo, na região do Aswan. São culturas extremamente ricas. Então, nós vamos estar fazendo vivências nesses lugares todos. Essa vai ser nossa viagem pelo Egito Antigo. Aí voltaremos para Cairo e vamos visitar uma igreja que foi construída onde Maria escondeu com Jesus e José, quando eles escaparam do Egito, do Belém, quando rei Herodes estava perseguindo Jesus para matar quando ele nasceu. Então aí começamos outra parte da nossa viagem no Egito, parte mais cristã. E eles chegaram no Egito, fugindo do rei Herodes, e quando eles chegaram no Egito, eles foram esconder numa caverna e moraram nessa caverna. E depois foi construída uma igreja em cima dessa caverna. E nós ainda podemos ver pedra onde Jesus dormia como bebê, dentro dessa caverna. Quando você entra na igreja,
Você desce as escadas que levam até a caverna e você vai ver onde Jesus dormiu como bebê desta pedra. E saindo, você vê o poço onde eles pegavam água para beber. Ainda tem água nesse poço. Perto deste lugar também tem um sinagogo. É um sinagogo onde Moisés ia para brincar quando ele morava no palácio do Ramses, Ramses II. Então, Moisés era adotado como irmão do Ramses, só que ele não sabia que ele era judeu. Ele foi pego no rio. Tá? Quem conhece a história de Moisés? Ele não sabia que ele era judeu. Então, ele sentia muita atração para o bairro dos judeus. E este lugar era o bairro onde os judeus moravam. E Moisés ia para brincar lá. Então, nós vamos ver esses lugares onde ele passeava. Então, quando ele recebeu o chamado para levar o povo de Israel de volta para Israel, e onde eles saíram, a trajetória que eles fizeram, nós vamos seguir essa trajetória até parar no deserto, onde ele fincou o cajado dele e saiu água e virou poço de águas magras do mar. Então, esses poços ainda têm água, onde Moisés fez esse milagre. Continuando nessa trajetória, nós vamos chegar no Monte Sinai. E nós vamos sair numa caminhada às 2 horas da manhã, bem agasalhada, para subir Monte Sinai, subindo na trajetória que Moisés subiu até o ponto onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Devemos chegar lá no topo ao amanhecer, a mais ou menos 6 da manhã, quando o sol começa a nascer, e nós vamos chegar no topo do Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, e lá nós vamos fazer nossa última vivência. Tá? Então, são vivências, jornadas de autoconhecimento, onde você tem a oportunidade para rever a sua vida profundamente e despertar um novo ser que está adormecido em você. Então, convidamos todos a embarcar nessa jornada conosco. Tá? Em setembro para Peru e novembro para Egito.